Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Rebeca, estou hoje juntamente com meus colegas Wilson, Arthur e Marcelo. Nós somos estudantes do último ano de Engenharia Agronômica da FAAGro e o tema do bate-papo de hoje é agrofloresta. Se pensarmos na palavra agrofloresta, podemos dividir ela em duas, agro de agricultura e floresta de floresta. O objetivo é unir as duas temáticas num único sistema. Em resumo, ao invés do produtor ter apenas uma plantação, são plantadas árvores junto com a sua cultura. Isso aumenta a produtividade e a sustentabilidade. Vemos que hoje em dia, grande parte do território nacional está ocupado pelas monoculturas, como a cana-de-açúcar, a soja, o café. Porém, antigamente essas áreas eram florestas. Pensando nisso, temos que resgatar as nossas florestas, visando sustentabilidade do nosso planeta. Olá pessoal, meu nome é Marcelo e eu estou aqui hoje juntamente com meus companheiros de sala para trazer um pouco desse tema tão importante, principalmente para os agricultores familiares e pequenos e médios produtores. Os sistemas agroflorestais, também conhecidos como SAFs, podem ter diversas opções de utilização, podendo ser incluído no modelo atual de cada produtor, buscando sempre por uma agricultura mais sustentável, uma menor dependência por insumos externos, menos impactos ambientais e uma maior diversidade de produtos. Os SAFs, quando bem elaborados e em pleno funcionamento, buscam por abundância, garantindo assim aos agricultores familiares segurança alimentar diversificada e diversas opções de produtos que podem ser comercializados, fugindo assim dos riscos que uma monocultura oferece. Irei citar para vocês agora alguns exemplos de modelos de sistemas agroflorestais que podem ser incluídos em suas propriedades. Tendo como modelos mais simples, temos cercas vivas e quebra-ventos, que são simplesmente o plantio de árvores em linha, delimitando o perímetro da propriedade ou com a função de proteger as culturas de ventos fortes. Um modelo simples de SAF é o consórcio entre culturas anuais e árvores, podendo ser elas frutíferas ou madeireiras. Como exemplo, temos o consórcio de milho, feijão e mamão. Um outro modelo é a criação de animais juntamente com pastagens e árvores. Um exemplo desse modelo é a criação de bovinos com o capim Tanzânia de pastagem e a utilização de uma árvore madeireira, que será plantada na entrelinha. E temos também, como exemplo de um modelo mais elaborado, a criação de animais juntamente com árvores e culturas anuais. Tendo como exemplo um sistema com piquetes plantados com pastagens, rotacionando com culturas anuais entre linha de árvores, como exemplo um abacateiro, que pode fornecer sombra aos animais e frutas que podem ser comercializadas também. Olá pessoal, sou Arthur, estudante de agronomia na Faculdade de Agronegócio de Olambra. Então, após a Rebeca trazer uma introdução para a gente entender um pouquinho do que se trata o tema, e o Marcelo trazer pontos positivos e vantagens no uso do sistema agroflorestais, eu e o Wilson agora vamos trazer alguns dos exemplos que a gente tem desses sistemas que podem ser implementados aí. Como primeiro exemplo, a gente trouxe aqui o sistema de café com frutíferas. Em regiões como Minas Gerais, os produtores já combinam cafezais com frutíferas, como exemplo a banana e o abacate. Isso ajuda a diversificar a produção, além de melhorar a fertilidade do solo e oferecer sombra para o café. Como segundo exemplo, nós trouxemos aqui o cacau com plantas nativas. No sul da Bahia, o cultivo de cacau é integrado com plantas nativas, como a palmeira de açaí. Esse sistema ajuda na recuperação da vegetação nativa, melhora a biodiversidade e reduz a quantidade de pragas. Como terceiro exemplo, nós trouxemos aqui culturas mais extensivas, como o milho com leguminosas. Em várias regiões, como no Nordeste, agricultores plantam milho em consórcio com leguminosas. Como exemplo, a gente tem o milho
com o feijão corda. E as leguminosas vão fixar o nitrogênio no solo, melhorando a fertilidade para ambas as culturas. Vou estar falando um pouco de 2 sistemas que a gente pode estar implantando no agroflorestal. Quais são eles? Mandioca consorciado junto com árvores nativas e pecuária floresta, que é o boi de corte, boi de leite junto com florestas. Então vou explicar um pouco cada uma delas. Então vamos começar por mandioca e árvores nativas. Então o que o produtor pode fazer? Pegar uma área no sítio lá e plantar um pouco. O que a gente usa de árvores nativas que pode ser interessante para o produtor? A gente pode procurar sempre alguma coisa que nos traga algum fruto para a gente estar vendendo, alguma coisa com madeira que a gente possa estar extraindo depois dessa madeira sustentável. Então o produtor tem que pensar sempre em alguma coisa para ele ganhar dinheiro futuro, como é uma cultura demorada. Então pode ser jequitibá, cedro, ipê, tem vários tipos de culturas que podem ser consorciadas junto com esse sistema, tá? E não só árvores nativas. E sempre lembrando também que todas essas culturas que a gente vai, por essa diversidade, a gente vai sempre trazendo matéria orgânica, que é folha, poda, tudo isso a gente vai incorporando de novo para servir de nutriente para as próximas plantas que vierem. Então a gente está adubando a terra com a própria coisa que ela está nos dando. Então essa também é uma vantagem da gente optar por um sistema agroflorestal, tá? Normalmente é usado mais na agricultura familiar, tá? Diversos tipos de espaçamentos, dependendo da cultura que você vai fazer, mas 2x4, 6x4, 2x2 é os espaçamentos mais usados, tá? E nada impede de a gente plantar, ver a região que a gente está, para a gente estar sempre diversificando, sempre tendo coisas diferentes em diversas épocas do ano, tá? Então sempre lembrando nisso, porque isso é uma vantagem para o produtor. E não só árvores nativas, a gente pode estar plantando algumas árvores exóticas que a gente chama, que pode ser o eucalipto, mogno africano, cedro australiano, tá? Então vai depender muito de cada região que você está. Então se você tiver alguma região que planta eucalipto, você pode consorciar junto, como ele vai ser uma árvore mais rápido de se cortar, já é uma renda também para o produtor. Então a gente vai sempre intercalando algumas culturas junto com elas para a gente ter uma renda, tá? Então no caso da mandioca, o que a gente pode plantar junto? A gente pode estar plantando junto com a mandioca um milho, uma batata doce, uma abóbora, coisas que vão sair antes do que a mandioca. Então a gente pode fazer uma horta lá no caso. Então a gente plantou a árvore, plantou a mandioca e tem uma hortinha lá. Com 30, 40 dias a gente já vai conseguir tirar uma alface, tirar uma rúcula. Mais um pouquinho a gente tira um jiló, um quiabo. Então a gente vai sempre tendo uma renda dessa área. Então vai sempre como se fosse uma poupancinha. Sempre vai ter alguma coisa para colher para o produtor estar tendo uma renda, um dinheirinho. Nosso bate-papo chegou ao fim. Gostaríamos de agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. E por último, gostaríamos de deixar um pensamento. Lembre-se que a nossa responsabilidade é cuidar da natureza, garantindo um ambiente saudável que será a casa das gerações futuras.